Muito boa noite a todos os companheiros. Nós convidamos para a prece quando damos início à nossa tarefa de hoje no Centro Espírita Boa Nova, Feira de Santana. Senhor Jesus, damos início a mais um trabalho doutrinário e em Teu nome realizamos esta tarefa de grande importância por chegarmos a tantos lares e corações que neste momento nos assistem. Fica conosco, Jesus, e nos abençoa hoje e sempre. Muito boa noite, meus queridos irmãos. Nós estamos realizando a nossa doutrinária do mês de abril de 2020. Hoje é terça-feira. Eu sou o Cid Guilherme Amorim, trabalhador do Centro Espírita Boa Nova de Feira de Santana, e nós queremos saudar a todos os espíritas de Feira de Santana e região. Estamos estudando a terceira parte do Livro dos Espíritos. Eu saúdo aos nossos companheiros da bancada que estão aqui presentes. É uma satisfação imensa poder fazer essa integração no movimento espírita, tendo a participação de companheiros de outras casas espíritas, porque é uma forma unificada de poder pregar a doutrina espírita. Então, nós damos início. Um grande abraço. Vamos dar continuidade. Boa noite, sou Ângela, trabalhadora da Sociedade de Educação Espírita Fabiano de Cristo, e agradeço a oportunidade de trabalho e saúdo a todos os trabalhadores e frequentadores do Centro Boa Nova, que continuarão nesse período de quarentena assistindo às doutrinárias no conforto do seu lar. Boa noite, amigos e irmãos do Movimento Espírita Feirense. Nós estamos aqui desenvolvendo o trabalho no Centro Espírita Boa Nova, neste momento em que temos saudades da presença dos nossos amigos, mas nós estamos reunidos em espírito e verdade. Saúdo também os amigos do Centro Espírita onde eu trabalho, a Sociedade de Estudos Espíritas Feirense, e todos os amigos e companheiros do Movimento Espírita de Feira de Santana para o estudo de hoje da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é sobre as leis morais. Meus irmãos, dando início ao nosso debate de hoje, Ângela, Marcelo, um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente vai estudar sobre a lei divina ou natural para dar início à nossa discussão. E inicialmente a gente vai entender que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela é eterna, imutável, como o próprio Deus. São leis perfeitas e se encontram na harmonia do universo material até a harmonia do universo moral, muito bem expressas no Evangelho de Jesus, que é a Boa Nova. Nós vamos perceber que as leis de Deus, elas, quando se fala do aspecto moral, elas englobam o bom proceder. O homem de bem, ele estuda e pratica as leis morais. E o sábio, ele vai estudar as leis naturais, ou as leis da ciência, para delas tirar bons ensinamentos e contribuir para o progresso da humanidade. O conhecimento dessas leis vai se dar à medida em que o homem buscar conhecê-las, como igualmente à medida em que ele amadurecer e for tendo capacidade de compreensão acerca das próprias leis de Deus. Em todos os tempos, sempre tivemos homens que são espíritos que reencarnaram para impulsionar o progresso. Incerta na consciência da criatura humana, a lei de Deus revela que a noção do bem e do mal está em cada um de nós. De vez em quando, na humanidade, nós temos os chamados profetas, que mergulham na condição de espíritos nobres, como nós falamos. Daí a gente vai lembrar de João Batista, Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, e o profeta mais perfeito que nós tivemos até hoje chama-se Jesus, que é o modelo e guia da humanidade. Dando continuidade, Ângela, a gente vai analisar aqui sobre o bem e o mal, tá? No Livro dos Espíritos, né? Nessa parte terceira. E aí a gente vai lembrar do espírito André Luiz, que diz que o pensamento que desencadeia o mal
se encerra nos resultados dele, se encarcera nos resultados dele, porque sofre fatalmente os choques de retorno no veículo em que se manifesta, que é propriamente do ser humano. Primeiramente, a gente precisa entender o que é o bem e o que é o mal. O bem, ele vai ser tudo aquilo que está em harmonia com as leis divinas, tudo aquilo que é para o progresso e felicidade. O mal seria uma transgressão dessas leis. Tudo aquilo que traz incômodo, que gera dificuldade, que embaraça o andamento do progresso. Todas as vezes que o homem faz o bem, ele está em harmonia com as leis divinas. Toda vez que ele busca os caminhos do mal, ele transgride essas leis. Daí vem o Espírito Emmanuel e diz que o único objetivo do homem na Terra é fazer o bem. Realmente, quando nós falamos sobre o bem e o mal, é importante lembrar que nós sempre divulgamos muito mal e o que o bem precisa ser amplamente divulgado, até para que a gente possa melhorar a nossa psicosfera, certo? E um outro ponto importante, a gente vê que o Cristo, ele é, na verdade, o código moral mais completo. E ele se torna mais completo, mais perfeito, exatamente por quê? Porque ele foi ensinado e vivido. Então, há uma necessidade dessa coerência entre o dito e o feito. Certo? Isso nos traz também a questão da gente discutir um pouquinho sobre a lei de adoração. Né? Numa sociedade em que nós vivemos, em que tantos ídolos são adorados, times, novelas, artistas, filmes, a gente para e pensa o que é que de fato devemos adorar. E o Livro dos Espíritos nos traz exatamente a lei da adoração. E por que é que a lei de adoração é importante? Porque é ligar exatamente o nosso pensamento a Deus. De que maneira? Primeiro, louvando, pedindo e agradecendo. Talvez pedir seja até o último item, na verdade, porque nós temos muito mais para louvar e agradecer. Essa atitude, ela é importante e ela não precisa de lugares públicos, não precisa de postura física diferenciada, ela precisa de um coração puro, porque essa mensagem, ela chega direto a Deus, aos bons amigos espirituais, através da nossa intenção. O que é que eu quero? O que é que eu peço na oração? Essa é a minha principal conexão. Com isso, eu não estou dizendo que desqualifico ou inferiorizo qualquer um outro credo religioso que tenha uma prática diferenciada, porque continua valendo a intenção com que se dirige ao Pai Maior. Isso que é exatamente o verdadeiro ponto. Outras questões também são muito discutidas, marcadamente nesse período que nós estamos vivendo, como a questão dos sacrifícios realizados com as orações durante esse período, por exemplo, da Quaresma. A necessidade do sacrifício, o maior sacrifício, o melhor, seria exatamente a nossa lapidação, o nosso aprimoramento moral. Porque esse aprimoramento moral é que vai fazer com que fortaleça exatamente a intenção das nossas orações. Então, todos nós, hoje, em qualquer época, em qualquer momento, precisamos dessa conexão plena com Deus, porque é uma forma de nós nos tornarmos presentes nos momentos de agradecimento, nos momentos de dúvida, nos momentos de dificuldade. Vai ser a nossa, digamos assim, recarga de bateria espiritual na nossa conexão com Deus. Bem, meus amigos, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, Sidney falou da definição da lei natural, da lei divina, que é o primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos. Ângela falou do segundo capítulo, que é a lei de adoração. E nós vamos falar o terceiro capítulo do Livro dos Espíritos, que é a lei do trabalho, que é tida pelo Espiritismo como uma lei moral, uma lei do espírito. O trabalho definido pelo Espiritismo é diferente do conceito que a gente define, porque nós ainda temos um atavismo ancestral que vem desde a antiguidade, onde o trabalho era relacionado com a condição social inferior. Inclusive, os reis eram carregados em liteiras, porque um rei não podia ter o trabalho de andar. Então, a gente relaciona ainda hoje a classe dos capitalistas e dos trabalhadores. Então, o trabalho seria até mesmo uma punição, porque diz
que quando Adão foi expulso do jardim do Éden, ele foi condenado a viver com o suor do próprio rosto. O livro dos Espíritos define o trabalho como toda ocupação útil. Isso é uma definição muito mais ampla do que nós podemos imaginar. Na definição espírita, orar é trabalhar. Se a oração é uma ocupação útil, então, logicamente que a oração é um trabalho. Na reflexão espírita, o primeiro exemplo de trabalho vem do Senhor do Universo. Deus trabalha incessantemente. Os Espíritos esclarecem que Deus cria desde todo sempre e nunca para de criar. Então os Espíritos colocam que o trabalho é uma das leis do Espírito, que a inatividade jamais existe. O Espírito está sempre pensando, está sempre em atividade, está sempre progredindo. O Espírito que não atende convenientemente à sua necessidade de trabalho, ele cai no tédio, na depressão, algumas vezes na neurose. Porque, de uma forma ou de outra, nós estamos sempre trabalhando para o bem, ou alguns até usando a sua mente para o mal. Então, a questão é nós direcionarmos o nosso trabalho, que não é simplesmente um trabalho material, né? Porque, segundo o Espiritismo, nessa acepção que nós estamos dizendo, a maternidade e a paternidade são um dos maiores trabalhos da Terra, que é constituir a família e educar os filhos. Então, cada homem, cada mulher tem que procurar a sua missão, na voz da sua consciência, o seu trabalho, a carga de trabalho que lhe é peculiar, a natureza de trabalho que é a sua missão, para que nós nos sintonizemos com os nossos ideais em direção a Deus. E só assim nós estaremos quites com a nossa consciência. Ainda continuando o nosso trabalho de hoje, Sid Clay vai passar para o próximo assunto, que é a lei de reprodução. Então, eu vou fazer aqui uma pergunta para ele do Livro dos Espíritos, pergunta 689. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Marcelo, é muito interessante a sua pergunta, e a gente vai entender com os espíritos que são, na verdade, os mesmos espíritos que retornam ao longo das reencarnações. Não são novos espíritos, são os mesmos que ao longo das reencarnações vão estimulando e renovando as raças humanas. Manuel Filomeno de Miranda, em uma das suas obras, ele vai falar sobre espíritos que vêm de outros globos, de outros mundos mais adiantados e que estão já se reencarnando para estimular uma nova raça. A gente vai ver aí uma evolução do biotipo humano, né, uma mudança anatomofisiológica, intelectual, espiritual. Se nós fizermos uma repassada na história, nós vamos lembrar das chamadas crianças índigo, ou crianças azuis, que são espíritos que reencarnaram com um avanço intelectual muito importante. E atualmente nós vimos as crianças cristal, né, que são os espíritos que reencarnaram com um desenvolvimento intelecto-moral muito importante. Então, com o passar dos anos, que isso se dá ao longo de séculos e até milênios, nós vamos ver que os espíritos vêm ao mundo para impulsionar o progresso. E não somente espíritos de outros globos, mas os mesmos espíritos que formam a grande família que é a humanidade, eles se reencarnam quantas vezes necessárias para ir renovando também essa raça humana. Então, Marcelo, continuando sobre a lei de reprodução,
nós vamos perceber que é uma das leis da natureza e sem ela o mundo corporal pereceria. Ainda na lei de reprodução, a gente não deixa de lembrar de relacionamentos, né? A questão dos casamentos, das uniões. E na pergunta 695, Kardec vai dizer: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? A palavra permanente é importante. E os espíritos respondem que é um progresso na humanidade, com uma razão importantíssima, a chamada também educação sexual. Quando o indivíduo ele se relaciona, falando aqui dos seres humanos, se relaciona com uma única pessoa e ali desenvolve afetividade, ele tem essa facilidade de trabalhar os sentimentos. Quando o indivíduo, que é o caso de alguns países ainda, vive o processo da poligamia, ele tem uma tendência muito grande à promiscuidade. E essa educação do sentimento e sexual fica em segundo, terceiro plano. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Está casado para a vida inteira. Será que o indivíduo deve permanecer eternamente no mesmo relacionamento? Aí a gente vai para a vida moderna, né, Marcelo? Vai fazer uma análise dos problemas de relacionamento. Como é que faz um casamento tortuoso, muito difícil de lidar? Tem que permanecer casado? E eu vou retomar a palavra do espírito Joana de Ângeles, quando ela diz que o casamento, quando se falta o respeito, a concordância, quando se faltam todas as possibilidades e estratégias para se ficar bem no relacionamento a dois, a separação seria o último passo. Então, a indissolubilidade do casamento, ela está ligada às leis humanas. E essas leis humanas, elas vão se modificando com a maturidade da humanidade. Daí, a indissolubilidade, ela, sendo humana, ela vai ser transitória, porque a partir do momento em que a criatura humana ela perde o respeito pela outra, ela já coloca em jogo a sua integridade física e a sua vida, a separação seria viável. Mas aqui, como não se trata de um incentivo à separação, nós vamos usar a palavra de Joana de Ângeles e dizer que deve-se utilizar de todos os meios, porque o bem, a harmonia, a concordância, a união dos seres é importante. É importante se relacionar com uma pessoa, ter alguém para desenvolver sentimento e afetividade e gerar a educação sexual. E é, de fato, como dizem os espíritos, um progresso na humanidade. Ângela, e dando continuidade a esse debate importante, eu quero perguntar para você, qual é a importância da lei de conservação? Respondendo a você, Sidney, qual a importância da lei da conservação? É simplesmente a preservação da vida. André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele faz referência aos espíritos completistas, ou seja, são espíritos que vieram, reencarnaram, cuidam de suas vidas de maneira disciplinada, aliando o instinto de preservação, mas também a razão, o bom senso, no respeito à vida, cuidando também da alimentação, cuidando dos sentimentos elevados, fazendo com que possa viver a sua vida de maneira completa, equilibrando o físico, mental e o emocional. Então ele se prepara, aproveita a reencarnação para que possa voltar ao plano espiritual devidamente aprimorado, digamos assim. Então a lei da conservação ela é necessária, certo? Na conservação a gente vai lidar com a dualidade do que é prazer e do que é tentação. Então, há necessidade de você cuidar do corpo, sim. Mas se eu tenho uma postura exagerada de tomar conta do corpo, eu já estou desviando a minha atenção, certo? Se eu devo cuidar dos meus sentimentos nobres, sim. Mas se eu me acho o melhor e o maior, eu estou perdendo a minha atenção. Então, ser um espírito completista significa estar focado naquilo que você se comprometeu no plano espiritual, cuidando do seu processo evolutivo aqui, e cumprindo, inclusive, o tempo previsto para que você aqui vivesse. Se são 60 anos, cuide para que você viva bem 60 anos.
dentro dessa questão pontuada, é necessário também se contemplar o que é necessário e o que é supérfluo. Certo? Nesse necessário significa que eu vou estar atento às minhas escolhas. E como eu falei há pouco, ela contempla também a nível de pensamentos, hálito mental, não é só o hálito físico, mas o hálito mental, a própria prática da caridade, a firmeza de propósitos no bem, e perceber que cada situação que você enfrenta, atravessa, elas são necessárias. A lei, ela é justa, ela é correta, certo? E o Pai amoroso do jeito que é, ele vai permitir que nós venhamos a enfrentar múltiplas situações para que a partir disso a gente possa se fortalecer nas nossas propostas. Meus irmãos, o 6º capítulo da parte 3ª do Livro dos Espíritos trata da lei de destruição, que não é mais do que a lei da mudança. Já na Grécia Antiga, Heráclito, há 400 anos antes de Cristo, dizia que jamais um homem poderia mergulhar no mesmo rio 2 vezes, porque na segunda vez que ele mergulhasse no rio, já seria outro rio. As águas já teriam passado. A impermanência da matéria desenvolve o espírito. A única constante do plano material é a mudança. E é o movimento da matéria que desenvolve a inteligência do espírito. Da mesma forma que é o espírito que intelectualiza a matéria. Então, nós vemos que tudo o que existe hoje foi fruto da destruição de alguma coisa. A vida é fruto da morte. Por exemplo, no nosso corpo, nós temos elementos químicos como cálcio, sódio e magnésio. No início do Big Bang, só existia hidrogênio. Todos os outros elementos químicos foram forjados no interior das estrelas. E os elementos químicos com peso atômico acima de 16, acima do ferro, foram forjados a partir da explosão das estrelas. O nosso corpo é formado de pó de estrelas mortas. A nossa química orgânica é formada a partir do resto das estrelas que explodiram. A vida na Terra é formada porque o Sol está morrendo. O Sol transforma trilhões de toneladas de hidrogênio em hélio todo dia, todo segundo, e daqui a alguns bilhões de anos ele vai morrer. O Sol está se sacrificando para ensejar a vida na Terra. A vida na Terra é fruto de processo de mudanças, onde placas tectônicas se atritam, formando terremotos e maremotos, que são absolutamente necessários. Nós estamos aqui vivos hoje porque um meteoro, há 60 milhões de anos, acabou com os dinossauros. A vida surge da morte, a vida surge da transformação. Então, a lei da vida é a transformação da matéria. A evolução biológica acontece frequentemente com a extinção de espécies inteiras, com a transformação das revoluções do globo. É por isso que o Livro dos Espíritos esclarece sobre os desencarnes coletivos, desencarnes provocados por acidentes naturais, que realizam a renovação espiritual da Terra, troca uma civilização por outra. Aliás, a única certeza da nossa vida orgânica é a morte. O nosso corpo morre todo ano. As células todas se renovam em alguns meses. E os desafios biológicos que agridem o nosso corpo, Kardec diz na Gênesis segundo o Espiritismo, a dor é o aguilhão que conduz o homem ao progresso. Né? Então, a fome leva o ser humano em direção ao alimento, o calor leva o ser humano a construir a casa, o frio leva o ser humano a construir o cobertor, a concorrência com as feras e com os nossos concorrentes biológicos, que são os insetos, as bactérias e os vírus.
que levam à evolução intelectual e física da espécie. Nós gostaríamos de alertar que no tempo de Jesus se vivia uma praga, a lepra, que faziam com que as pessoas se isolassem. Está lá na Bíblia que existia o Vale dos Leprosos, onde as pessoas eram jogadas. Depois disso, nós reparamos no ano 1000, a peste negra, a peste bubônica, que dizimou 30% da população da Europa. Nós podemos destacar, no livro Renúncia, de Emmanuel, uma descrição brilhante sobre o surto de varíola do século XVIII. Na época de Kardec, teve um surto de cólera, que só numa cidade matou 70 mil pessoas. Há 100 anos atrás, teve a gripe espanhola, que matou 20 milhões de pessoas. E hoje nós temos um vírus que muitas pessoas veem como o fim do mundo, como um castigo de Deus, porque a humanidade está sofrendo, que não é mais do que um dos movimentos de renovação do planeta, que é a natureza atuando na evolução biológica e intelectual do homem. E um vírus só pode matar o corpo. O vírus não mata o espírito. O que mata o espírito é o pânico, o desespero, a falta de fé. É isso que mata o espírito. Eu não tenho medo de um vírus que mata só o corpo, porque isso é a lei de Deus. A morte do corpo é a lei de Deus. Tem um livro chamado As Viagens de Gulliver. Diz que Gulliver chegou numa ilha e encontrou uma reunião de anciãos extremamente depressivos, tristes. E perguntaram para ele, e ele perguntou para aquele povo: o que é que tem com esse pessoal? Ah, esses são aqueles que nunca morrem. Nós desejamos, nós não sabemos o que queremos, nós gostaríamos da vida eterna com esse corpo físico que nós temos. Isso não nos faria felizes, isso nos faria entediados e depressivos. Deus sabe o que faz, promove a renovação, a prova, para que aconteça o progresso. Depois de cada momento em que a lei da destruição atua, vem um novo renascimento, como a fênix que renasce das cinzas, como a borboleta que tem que morrer a lagarta para nascer a borboleta. Toda morte é o prenúncio de um novo nascimento. E nós espíritas sabemos que muita coisa hoje tem que ser destruída para que a nova humanidade surja. A lei da sociedade corresponde ao capítulo número 7. E, ao falar sobre essa lei, nós precisamos pensar sobre essa necessidade que nós, seres humanos, temos de viver em sociedade. E viver em sociedade significa alinhar com o outro aquilo que temos de diferente. No próprio capítulo, ele fala sobre a questão de se seria bom, conveniente, pertinente o isolamento. O isolamento nos privaríamos de ter a possibilidade de ajuste com o outro. Então, a lei de sociedade faz com que o homem aprimore a si mesmo, auxilie o outro, compartilhe o que faz e, sem dúvida nenhuma, o grande ponto de partida dessa lei está exatamente no lar. Na convivência com os pais, na convivência com os filhos, no alinhar. Lembrando sempre, né, que no nosso lar nós sempre vamos encontrar importantes atritos, mas importantes amigos espirituais que também vão nos dar sustentação. Amigos de outras épocas que estão ali agora presentes, nos dando o suporte. Então, o voto de silêncio, como algumas pessoas fazem, ele é importante, mas onde eu vou aparar as minhas arestas vai ser no convívio com o outro. Então, a gente precisa conseguir fazer o silêncio na frente do outro, que às vezes nos ataca cotidianamente. E às vezes ele está dentro do lar. E às vezes está dentro do trabalho, né? Então, esse voto do silêncio na presença de outros
daquele que é o arrogante, ou que é um chefe que às vezes tem uma dificuldade, ou o filho, seja quem for. Esse voto de silêncio ele precisa ser vencido aí, citando o exemplo de Chico. Na hora que alguém lhe agredir, em vez de você responder igual, coloque água na boca, a água da paz, né? Fica ali um pouquinho, que até você engolir essa água, você com certeza conseguirá dar uma resposta melhor e mais branda, fazendo com que você também não estrague seu dia e energeticamente você se mantenha no seu equilíbrio. Então, o convívio em sociedade ele é fundamental para que a gente possa realmente aprimorar aquilo que em mim, em cada um de nós aqui, ainda se torna um desafio. Eu nem digo que é difícil, eu digo que é um desafio. Que quando a gente encara como um desafio, a gente também encara junto a possibilidade de vencer. E o objetivo de ter o atrito é exatamente vencer. Ângela, é muito interessante e eu vou me lembrar de Joana de Ângeles, que ela vai dizer que a família é um laboratório, antes de tudo, né? Um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam para a construção de uma paz no futuro. Então a gente vai perceber que a família é a célula máter da sociedade, como dizem os amigos espirituais. É o cadinho purificador. É na família que nós desenvolvemos as expressões de sentimento, onde existem os encontros, reencontros e desencontros. E autoencontros ao mesmo tempo. Nós ali na família vamos trabalhar o sentimento, vamos ter oportunidade de crescer, de conviver, porque Chico Xavier já dizia que é muito fácil viver, a gente pode estar em qualquer lugar, mas conviver, que é viver com outro, é onde a gente estabelece ali o nosso programa de vida para dar um salto para o futuro. E quando a gente vai pensar sobre a lei do progresso, que está atrelada à lei de sociedade também, nós vamos entender que a sociedade vai progredir mediante o amadurecimento intelecto-moral. Precisa-se do avanço material, das conquistas da ciência, mas, como se diz, o homem conquistou a lua, mas ainda não conquistou a si mesmo. Então o progresso intelectual ele caminha, mas o progresso moral também precisa seguir, porque muitas vezes nós podemos ter de tudo, mas se nós não nos conhecemos, se nós não desenvolvemos sentimento, fica aquele vazio no coração. Daí a gente vai perceber que os dois progressos devem caminhar juntos, embora nem sempre paralelos, mas devem seguir. Quando a gente vai entender sobre a lei do progresso, existe uma expressão no Livro dos Espíritos chamado estado de natureza. O que é isso? É o estado primitivo. Todos os espíritos fomos criados simples e ignorantes. Esse estado de natureza, ele não é compatível com o progresso, porque ainda é o estado primário. A humanidade, ela necessita do desenvolvimento, da civilidade para estabelecer o progresso. E tudo isso vai começar na intimidade do lar. Então, dando continuidade aí nesse estudo sobre a lei de progresso, eu vou perguntar ao meu amigo Marcelo aqui, como é que o Espiritismo pode contribuir para essa lei do progresso? Bem, meu amigo Sid Clay, o Espiritismo vem propor um novo paradigma evolutivo para a humanidade. Até hoje, o impulso humano tem sido um impulso de progresso centrado na matéria. Nós dominamos o fogo, a agricultura, os metais, chegamos à Revolução Industrial e à sociedade científico-tecnológica, ao ponto de iniciarmos a nossa conquista do espaço sideral, mandando missões para outros planetas. Até hoje, a humanidade tem progredido no sentido de dominar a matéria, a fim de produzir riqueza e conforto. No entanto, a humanidade que hoje desfruta de um nível de riqueza, de bem-estar material nunca antes imaginado,
ainda sofre com seus monstros internos. O suicídio e a depressão atingem níveis epidêmicos. A sociedade vive estressada e ansiosa. Mesmo que um operário de hoje viva materialmente melhor do que um rei da antiguidade, os nossos lares não estão em paz. É porque faz-se necessário um movimento evolutivo espírito-centrado. Essa é a proposta de Kardec. A superação do modelo materialista, que não é a ignorância ou o desprezo da matéria, mas é a prevalência do espírito sobre a matéria. Então, o Espiritismo propõe o exercício de uma religiosidade completamente desmaterializada, que muitos veem com estranhamento. Uma religião sem sacerdotes, sem rituais e sem paramentos. A construção de uma sociedade onde os valores econômicos e sociais estejam a serviço do espírito. Então, o ser humano é chamado a encontrar, primeiro, as suas necessidades evolutivas, enquanto ser espiritual, filho de Deus, que está progredindo em direção à compreensão de Deus. E colocar todo o plano material subordinado a esses valores espirituais. Kardec afirma que isso vai produzir uma verdadeira revolução social. É uma revolução profunda. Não se trata apenas de uma nova doutrina, de uma nova religião, de um novo movimento. Se trata de uma nova forma de ver a vida. O Espiritismo nos propõe, hoje, iniciarmos a construção da civilização do espírito. Agora, dentro dessa proposta de renovação social que o Espiritismo propõe, espírito-centrada, nossa amiga Ângela vai falar da próxima lei moral exarada no Livro dos Espíritos, a Lei de Igualdade. Lei da Igualdade. 1789, Revolução Francesa. Um país que se movimenta defendendo um lema: Liberté, Égalité e Fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Passados os séculos, nós estamos ainda precisando compreender melhor o que significa ser igual perante o outro. É importante dizer que a igualdade, ela existe, nossa igualdade existe perante Deus. Todos nós somos iguais. Nascemos iguais e morremos iguais, passando pelo mesmo processo. O que é então que nos diferencia? As nossas aptidões. E onde essas aptidões foram formadas, criadas, desenvolvidas? Através do nosso processo reencarnatório. Então, todos nós somos iguais, mas cada um tem algumas aptidões que são mais ou menos desenvolvidas em outros. E por que será que Deus permite que essas diferenças aconteçam? Não só essas aptidões diferentes, mas também as desigualdades sociais que não são criadas por Deus, né? Por que permite desigualdade social e de riqueza? Para que nós possamos treinar, oferecendo a nossa condição, seja ela social, financeira, ou mesmo no processo evolutivo, para que a gente contribua com outros. Então, a lei de igualdade nos permite nos irmanarmos. Na hora que você percebe quem com menor desenvoltura, com menor condições econômicas, que possa também ser alguém do seu... que você possa estar auxiliando, né? A prova da riqueza e da miséria é um ponto também discutido nesse capítulo. Então, é bastante desafiador ser rico e ser pobre. E a gente observa que na pobreza a solidariedade ela se torna extremamente intensa. Mas, mais uma vez falando sobre a questão do Covid-19, esta lei, essa prova de riqueza e de pobreza, diante da Covid-19, nos mostra que, sendo rico ou pobre, todos nós passamos por um processo quando ele é necessário.
O que é que nós estamos fazendo agora? Buscando socorrer aqueles que têm menos recursos. O que é que tem mais condição está constatando também que não é a riqueza nem a fartura que o livra de ter uma contaminação com o vírus, certo? Então, tudo que acontece é para que a gente possa experienciar situações que contribuam para o nosso desenvolvimento, certo? Cada um vive mais ou menos tempo. Cada um viveu em períodos diferentes, fez aquisições intelectuais diferentes, e isso se mostra no hoje, certo? Quando nós falamos também da igualdade, nós precisamos pensar nos direitos do homem e da mulher. Então, nós já tivemos época em que alguns papéis eram específicos do homem, como, por exemplo, trabalhar e trazer o sustento para casa, e que a mulher era apenas aquela que cuidava do lar. Hoje nós percebemos que dentro do nosso processo evolutivo, a mulher ela ganha um espaço grande fora do lar, e que o homem também acaba assumindo as posições que são desenvolvidas anteriormente apenas pela mulher. Dentro disso, a gente vai perceber que nós temos outros grupos que precisam ser vistos com atenção, gerando igualdade. A questão do idoso, a questão da criança com necessidade especial, os homoafetivos, todas as pessoas de todos os grupos. Por quê? Se para nós vivermos plenamente essa lei, nós vamos precisar viver em plenitude à máxima. Todos nós somos iguais perante Deus, então precisamos ser iguais perante um outro. Quando nós fizermos isso, nós estaremos muito mais solidários, muito mais irmanados e teremos desenvolvido um princípio básico da lei da igualdade que se chama fraternidade. Sidney, o capítulo 10 do Livro dos Espíritos trata sobre a lei de liberdade. O que é que você traz para a gente sobre essa lei? Ângela, nós vamos analisar sobre a lei de liberdade, que do ponto de vista humano, nós não temos uma liberdade absoluta, até porque nós convivemos com o outro. E o fato de conviver com o outro, isso nos dá o dever de respeitar o espaço do outro. Então, a partir do momento em que existem duas pessoas, nós temos que respeitar o espaço, o jeito de ser, aí entram as questões das diferenças. Desde o ano 1948, nós vamos lembrar que havia uma placa para o uso de pessoas brancas na África do Sul. E isso deu espaço ao chamado apartheid, que foi o movimento político-social que separava brancos e negros. E isso nós sabemos que ainda faz parte dos instintos primários da criatura humana, uma vez que todos nós somos filhos de Deus e não há alguém melhor do que o outro. Até porque, quando nós vamos para o entendimento da humildade, a palavra humildade vem de humus, solo. Todos estamos no mesmo solo, todos somos iguais. Então a liberdade a gente vai encontrar ela do ponto de vista absoluto no pensamento. Nós pensamos aquilo que queremos, mas quando nós vamos pensar na liberdade do ponto de vista da convivência, essa liberdade ela é moldurada pelo respeito, porque nós precisamos respeitar o espaço do outro. E mesmo tendo a obrigação de respeitar o outro, que não é uma subserviência, nós não perdemos a nossa própria identidade, porque está na lei da natureza o processo da individualização, da individualidade. Então a gente vai perceber que a liberdade é importante, ter liberdade de expressão, de opinião, de ação, mas desde quando não venha a ferir a integridade do nosso próximo. Tudo aquilo que nós fazemos de bom, desde quando seja para nós e o nosso próximo, estaremos obedecendo àquela frase de Jesus: fazer ao outro aquilo que nós queremos que seja feito para nós mesmos. Bem, o 11º capítulo da parte 3ª do Livro dos Espíritos fala da lei de amor, justiça e caridade. É importante notar na codificação espírita a junção da lei de amor com a lei de justiça. Porque, pelos parâmetros da justiça humana, a gente define justiça como dar a cada um aquilo que cada um tem direito. Só que perante Deus, a justiça envolve a assistência que o mais forte deve dar ao mais fraco. Que aí entra
a caridade. O egoísmo não é justo. Nós somos irmãos. Então, perante a concepção espírita, não é justo somente que cada um tenha o direito ao seu trabalho, mas é necessário que nós nos apoiemos uns aos outros com amor, porque o Espiritismo preconiza a perfeição moral, que é o 12º capítulo do livro 3º do Livro dos Espíritos. Jesus disse: sede perfeitos como é o vosso Pai Celestial. Então, na concepção espírita, o homem justo não é simplesmente aquele que cumpre os seus deveres para com a sociedade, mas é aquele que cumpre a lei de amor, de justiça e caridade no mais alto grau. Ou seja, para Jesus, o homem justo é aquele que, quando lhe pedirem a túnica, você dá também a capa. Então, o homem justo é aquele que pratica o amor e a caridade. Aliás, a justiça divina não seria justa se não tivesse misericórdia e amor, porque nós todos somos imperfeitos e precisamos de assistência. Por isso o Espiritismo preconiza uma ordem social que respeite a liberdade, respeite a igualdade de todos os seres humanos, mas que tenha como dever moral a prática do amor e da caridade. Minha avózinha já me dizia: quem não vive para servir, não serve para viver. Bem, infelizmente chegamos ao final deste debate, mas também temos uma outra questão importante. Felizmente, nós temos um tempo agora para também darmos sequência a esses estudos em nossos lares. O capítulo trabalhado, o tema trabalhado das leis morais, ele é de grande relevância para a formação de uma sociedade melhor, a sociedade que nós estamos tanto querendo. Então, assim, convido a todos nós a darmos sequência aos estudos, certo? Aprofundando o capítulo. Aproveitar para agradecer a oportunidade de trabalho a Sidgley, a Marcelo na participação aqui, e um abraço afetuoso para todos nós, para todos da casa e todos que nos assistem. É uma enorme alegria a convivência com os nossos irmãos de Ideal Espírita, com nossa irmã Ângela, lá do Fabiano de Cristo, com nosso companheiro Sidgley, pessoas que nós estamos acostumados a trabalhar no meio espírita há algum tempo, e nós desejamos à humanidade, ao mundo e às pessoas que nos assistem hoje, luz e paz, que nós realizemos a promessa de Jesus e sejamos a luz do mundo. Nós queremos agradecer a participação de todos vocês que nos assistiram durante esses minutos. Agradecemos igualmente a nosso companheiro Marcelo, nossa companheira Ângela, pela participação nesse debate, que, na verdade, a intenção é incentivar o estudo de O Livro dos Espíritos, essa obra magnífica que traduz a filosofia espírita e nos auxilia, de fato, no nosso progresso. Como nossas considerações finais, antes, nós queremos pedir a você que nos assiste, que se inscreva em nosso canal, Centro Espírita Boa Nova, é o canal do YouTube e Facebook, também no Instagram, Centro Esp Boa Nova, e fica aqui o nosso abraço. Lembramos que, certa feita, Chico Xavier estava para visitar uma pessoa e ele passava e tinha uma senhora que era muito doente, uma pessoa muito pobre. E então ele não tinha algo para oferecer material naquele momento. Ele tinha por hábito sempre levar algum alimento, alguma coisa material, mas naquele dia ele não tinha. E ele, surpreendido, quando viu que a mulher estava com um pano que cobria-lhe as pernas, depois ele percebeu que havia uma chaga enorme naquela senhora. Ele então começou a orar. E conta que, orando, ele viu 2 olhos. E aqueles olhos traduziam uma piedade profunda. E ele pediu a Jesus que o ajudasse
para, de alguma forma, ser útil àquela senhora. Então começou a chorar, porque não tinha algo que pudesse oferecer materialmente. E ele percebeu que aquele espírito piedoso igualmente chorava, e ele finalizou dizendo que não sabia se choravam os seus ou eram os olhos daquele espírito chamado Alta de Souza. Era um espírito de uma poetisa do Rio Grande do Norte, que viveu na terra e que traduzia tanto amor e o ajudou, o auxiliou a curar as chagas daquela senhora, colocando substância medicamentosa, fluídica, nas feridas e no corpo daquela senhora. Quando nos sentirmos que não temos tanto a oferecer, lembremos de Pedro, Simão Pedro: Senhor, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O nosso coração, a nossa inteligência, o nosso conhecimento, as nossas forças físicas, o benefício de uma prece, um sorriso, um contato por via de internet, tecnológica, uma mensagem para alguém, um alimento que a gente vem oferecer. E Deus certamente estará através de cada gesto, de cada ato que venhamos a fazer. Vamos orar. Agradecemos o nosso muito obrigado a todos vocês. Nesse momento nós agradecemos a nosso Senhor pelo trabalho realizado, porque de alguma forma nós estamos sendo úteis. Como também agradecemos a todos os corações que nos permitiram e nos deram a licença de chegar até os seus lares. Muito obrigado, Jesus, pela bênção da prece, pelo trabalho que nos dignifica, pela doutrina espírita que nos dá norte à própria vida, pela presença dos espíritos superiores que nos auxiliam e nos incentivam no caminho do bem. Ajuda-nos a servir sem perguntar a quem, a falar sem ferir. Nesse momento, Jesus, que possamos estar gratos pela presença da espiritualidade. E em Teu nome, em nome de Deus, finalizamos a tarefa de hoje, embora simples, mas satisfatória para a nossa alma, porque como Tu mesmo disseste, onde houver 2 ou mais reunidos em Meu nome, eu estarei presente. Fica conosco, Jesus. Muito obrigado, Senhor.